Olá, amigos, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso querido canal Horizonte Espírita. Eu, Patrícia Bono, com a minha amiga Amália Moraes, vamos dar continuidade hoje nesse estudo tão importante desse livro maravilhoso que Emmanuel trouxe para nós através da psicografia de Chico Xavier, Pensamento e Vida. Já fizemos a introdução, que é maravilhosa, entendemos que Emmanuel preparou nesta cartilha com todo carinho, para que a gente pudesse compreender um pouquinho melhor dentro das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, e hoje vamos continuar, então, o estudo desta obra, iniciando o capítulo 1, intitulado O Espelho da Vida. Muito obrigada pela companhia de todos vocês, todos que irão assistir também posteriormente, né, no momento oportuno para cada um, nosso agradecimento também, nossa gratidão, abraço em todos. Amália, querida Amália, seja muito bem-vinda novamente ao canal Horizonte Espírita para o nosso estudo do Pensamento e Vida. Obrigada, Patrícia. Boa noite, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui novamente com vocês para fazer esse estudo tão importante para todos nós, que é o pensamento, o valor, a importância do pensamento. E Patrícia escolheu muito bem essa literatura de Emmanuel, e, na medida do possível, nós vamos tentar passar o mais simples possível, de uma maneira que todos entendam, para que a gente possa evoluir juntos. Né, Patrícia? Esse é o propósito, né? Nós estamos aqui e conforme a gente vai estudando, né, Amália, para passar para os nossos amigos, a gente vai aprendendo muito também, porque somos Sim, aprendizes, né? sim. Todos nós. Então, estamos aprendendo, nós aqui, vocês aí que nos acompanham, e isto é maravilhoso. De início, então, a gente já pede, né? Se inscrevam no canal, nós temos vários estudos também, se vocês gostam, né, da temática, do assunto, se querem aprender mais ainda um pouquinho com a gente, curtam, compartilha, vamos divulgar a doutrina espírita. O mundo está precisando de amor, o mundo está precisando de que cada um compreenda a sua responsabilidade nessa tarefa, né, em estarmos aqui juntos na humanidade. Então, vamos divulgar a doutrina espírita. Vamos lá. Para iniciarmos o nosso capítulo 1, estudo do nosso capítulo 1, vamos então elevar o nosso pensamento, os nossos melhores sentimentos em gratidão a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui. Querido mestre, gratidão pela oportunidade do estudo, pela oportunidade das reflexões, pelo manancial de bênçãos que o Senhor nos oferece todos os dias para a nossa transformação moral. Esteja conosco, o Senhor nos intua, nos ampare, enviando nossos amigos espirituais, que também nos auxiliam em todo este propósito de aprendizado. Que todos sejam abençoados, seus lares, familiares, e agradecemos, Senhor. Que assim seja. Então, vamos lá. Eu vou começar, então, a leitura do capítulo. Este é já o primeiro capítulo, e a gente já percebe como Emmanuel traz para nós a importância do pensamento. A importância de pensarmos aquilo que pensamos. Isso é tão interessante, né? Nós temos que pensar, refletir sobre aquilo que pensamos. Então, Emmanuel vai trazer para nós todas essas explicações. Porque temos que realmente nos preocuparmos com o nosso pensamento. A mente é o espelho da vida em toda parte. Já o início dessa frase do capítulo já nos faz pensar em muitas coisas. Que ele diz que a mente é o espelho da vida em toda parte. Então, a nossa mente reflete a nossa vida em qualquer ambiente em que estivermos. Reflete a nossa vida em qualquer dimensão em que estivermos, em que nos situarmos. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a afeição do diamante bruto,
arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Que parágrafo maravilhoso Emmanuel já começa trazendo para nós, no início desse capítulo. Então, ele diz que a mente é um reflexo da nossa vida. E aí ele vai começar a trazer o porquê que a mente é um reflexo da nossa vida. Ele diz que a nossa mente, ela ergue-se da terra para Deus. Aí a gente precisa compreender um pouquinho, fazer uma diferenciação, compreender o que seria a nossa mente. Alguns, né, podem até pensar, então, nossa mente, imaginar o cérebro, mas o cérebro é um órgão físico. A nossa mente é mente espiritual, que pensa, que sonha, que é o que vai refletir. Então, o cérebro, ele é o quê? Ele é um instrumento orgânico, material, que constitui, né, no nosso corpo físico, para que o pensamento do espírito possa, através do trabalho do cérebro físico, das sinapses, de tudo, externar este pensamento e esta vibração através do nosso corpo, da nossa atuação. Então, não vamos pensar em cérebro quando pensarmos em mente. Mente é mente espiritual. Quem pensa, não é, Amália? É o espírito, é a mente espiritual. Então, vamos pensar desta forma para que a gente compreenda tudo o que Emmanuel está trazendo para nós. Então, ele diz que essa nossa mente, né, que esse nosso pensamento todo, ele ergue-se da terra a Deus. Se formos compreender esse pensamento se erguer da terra para Deus, ou seja, qual que é o propósito divino para nós? É nos tornarmos espíritos puros e perfeitos. Lembram que lá na introdução, no encontro da semana passada, Emmanuel finaliza a introdução, né, do livro, dizendo que temos que trabalhar o nosso pensamento até que nos identifiquemos um dia, no curso de milênios, com a sabedoria infinita e com o infinito amor que constitui o pensamento e vida do nosso Pai. Então, nosso pensamento, ele faz essa comparação, sai da terra, ou seja, sai da nossa condição mais inferior e primitiva, para se elevar até o nosso Pai, até que o nosso pensamento seja o mais parecido com o pensamento divino, que é o propósito que Deus tem para nós. Só que enquanto nós estamos nessa caminhada, né, dessa animalidade até essa gentilidade, nós passamos por muitas vibrações e dimensões espirituais e o nosso pensamento que acompanha. Por isso que Emmanuel está falando que a nossa mente é o reflexo da nossa vida, porque nós estamos nesta caminhada. E aqui também, quando compreendemos que o nosso pensamento, Emmanuel diz que se ergue da terra para Deus, já cai por terra aquilo que a gente pode imaginar de primeiro momento, que o nosso pensamento só nos diz respeito, que o nosso pensamento é só nosso. Por que não é? Não é só nosso. O nosso pensamento, ele extravasa. Nós vamos entender isso, Emmanuel vai nos explicar. Ele extravasa, ele cria suas formas. Então, não é apenas nosso, ele não se restringe, né, apenas a nós, a nossa vibração. Ele se expande por aí afora. Agora, ele diz que esse nosso pensamento, essa nossa mente, né, que segue da terra para Deus, está sob a égide do Cristo. Ou seja, está sob o carinho, a proteção de Jesus. Então, a nossa vida está sob o carinho e a proteção de Jesus. A afeição do diamante bruto. Por quê? Porque nós estamos lá, né, do modo primitivo, e vamos nos transformando através do nosso trabalho até atingirmos o cume, aquela meta, que é o nosso ideal. Então, nós vamos lapidando. Mas ele diz que, ele faz essa analogia linda, né, falando do diamante bruto, que é arrancado do ventre obscuro do solo, e avança sob a orientação do lapidário. Quem é o nosso lapidário? É Jesus. Nós estamos sob a égide do Cristo. Não é? Por isso que Allan Kardec pergunta aos espíritos da codificação,
Quem que é o nosso, quem que Deus enviou para seguirmos, não é? E eles respondem apenas, vede Jesus. Ele é o nosso guia e modelo da humanidade. Então, o nosso trabalho de transformação, que vem através do nosso pensar, que vai, depois a gente vai ver aqui mais no meio do texto, né, Mari? Do nosso pensar, do nosso agir, está sob a égide do cuidado de Jesus. Para quê? Para atingirmos essa magnificência da luz, ou seja, para que o nosso pensamento se torne cada vez mais próximo ao pensamento do nosso Criador, do nosso Pai. É isso. Temos trabalho. Muito trabalho, Patrícia. E o terceiro parágrafo diz o seguinte: nos seres primitivos aparece sob a ganga do instinto. Depois eu vou explicar essas palavrinhas difíceis, viu? Emmanuel tem um linguajar muito elevado para nós, mortais, ignorantes, mas a gente vai em busca do significado. Nos seres primitivos aparece sob a ganga do instinto. Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante, precioso, a retratar a glória divina. Emmanuel foi muito feliz nesta comparação do diamante bruto com os seres humanos. Por quê? Nos seres primitivos, já passamos por essa fase de seres primitivos, a mente desponta como o diamante no estado bruto, que sofre as suas primeiras lapidações. Vamos tirar a palavra lapidação, vamos colocar polimento. Essa ganga que ele fala são essas impurezas que tem no diamante, e um lapidário, né, quem lapida diamantes, primeira coisa que ele vai fazer é, nesse polimento, tirar essa parte, essas impurezas, terra, são minérios, vem tudo misturado ali. Ele tira um pouco daquilo, faz uma limpeza naquela pedra bruta e pouca coisa dali, daquela parte da pedra, se aproveita. E resta apenas uma coisa. Comparando o diamante com a mente do ser primitivo. Depois dessa lapidação, o que vai sobrar ali depois dessa limpeza? O instinto, o nosso instinto. Nessas primeiras lapidações, que o instinto, Deus nos presenteou desde o nosso estado de animal até o estado hominal, porque sem o instinto a gente não sobreviveria. Agora, como ele diz aqui, esse polimento, esses primeiros polimentos, é apenas os primeiros mesmo, são os primeiros mesmo, porque muitos outros virão. Quando eu entendi assim, Patrícia, quando vem essa lapidação para os seres humanos, vem através da dor, vem através do sofrimento, vem através dos desafios que a vida nos oferece, e cada vitória perdão, cada vitória nossa aqui na Terra em passar por esse polimento, que nada mais são do que as provas e expiações, a que todos nós temos direito, quem está aqui na Terra, depois de muita lapidação, quer dizer, de muitas provas, de muitas expiações, ainda virão outras lapidações, até a alma humana estar bem lapidada, bem polida, mas mesmo assim, entre os resíduos que ficam, aparecem as ilusões. As ilusões também são sujeiras, são resíduos que precisam ser lapidados. Mas dentro disso tudo, do que ainda resta,
também nasce a inteligência. Junto com esses resíduos das ilusões do mundo, vamos falar assim, existe também a inteligência, e já um pouquinho mais desenvolvida através de outras lapidações. Nos espíritos mais aperfeiçoados, como ele diz aqui, que já lapidou o suficiente, não há mais necessidade de polimento, de lapidação. O nosso lapidário, e Patrícia falou muito bem, que é Jesus, fala, chega, este diamante está pronto, esta alma está pronta, agora não é mais um diamante, já se tornou um brilhante. Todos sabem que o brilhante está acima do diamante, em beleza, em brilho. Então, agora, estes virão para junto do meu Pai retratar a glória de Deus. Não é assim, Patrícia? É isso mesmo, Tem alguma Mário. coisa a comentar? Nós estamos em processo, né? Nós somos espíritos em construção de nós mesmos, né? Da nossa individualidade. Nós estamos nesse processo de lapidação aí desse diamante bruto que éramos, para nos tornarmos esse brilhante que você falou, né? Quando vamos externar, então, o pensamento divino, ou quase, porque não vamos chegar lá, né? Mas quase o pensamento divino. E Emmanuel vem falando para nós que, estudando a mente pela nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, ou seja, então Emmanuel, esse espírito é muito maravilhoso, porque ele é muito humilde, né? Ele se coloca nessa nossa condição de espíritos imperfeitos aqui, porque nós sabemos, né, pelo próprio falar de Emmanuel na sua literatura, através de Chico Xavier, que, obviamente, ele já está a grandes passos além de nós, né, grandes passos, muito mais perto da angelitude do que nós, mas ele ainda está em trabalho, ele ainda está em suas lapidações, e nós, com certeza, ainda bem inferiores, né, estamos aqui nos lapidando. Então, ele diz que se analisarmos a nossa mente pela posição espiritual em que nos encontramos, nós, que é entre essa animalidade e a angelitude, né, somos impelidos a interpretá-la como sendo campo de nossa consciência desperta, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Ou seja, a grosso modo, dentro da nossa condição de entender, dentro da nossa condição de compreender. Porque ele fala da consciência desperta. Nós falamos muito isso, né? Que nós temos que ter a consciência desperta. Nós estamos buscando essa consciência desperta. Mas pela nossa condição de espíritos inferiores, ainda imperfeitos, nós não temos como alcançar ainda essa consciência desperta. Aquilo que é o objetivo para nós. Para nós, a nossa mente, quando a gente vai buscando conhecimento, quando a gente está buscando entender, né, nós já estamos ali despertando essa nossa mente. Mas o que a Emmanuel está falando para nós, que esse nosso despertar é de acordo com a nossa condição. Porque existe ainda algo muito maior que nós vamos ter que compreender. Quando Jesus esteve encarnado entre nós, e ele trouxe a verdade e ele foi essa verdade, né? Executou tudo isso através dos seus exemplos, nós sabemos que ele falou através das parábolas. Muitas parábolas foram a sua forma de ensinamento. Por quê? Porque a humanidade daquela época só tinha condições de compreender o que a luz, aquela verdade que Jesus trazia, através do seu cotidiano, através da rotina da sua vida. Então, toda oportunidade, Jesus ia contando essas parábolas, que são as historinhas, dentro da vivência do povo, para que eles pudessem compreender, porque não adiantava Jesus trazer
aquela luz que ia ofuscar todos daquela humanidade, daquela época. E ainda assim, sabemos que nem todos compreenderam, né? Mas a semente foi lançada. Então, quando nós temos o advento da doutrina espírita, ela traz para nós, além de reviver, de nos reavivar, né, melhor dizendo, os ensinamentos de Jesus, ela se aprofunda um pouco mais. Por quê? Porque a humanidade já tinha condições de compreender um tanto mais. Mas a doutrina espírita, com toda certeza, ela não encerra o assunto da lei divina. Com certeza, porque nós somos seres imperfeitos, então toda a verdade ainda não foi trazida para nós. Nós estamos com aquilo que nós temos condições de compreender para trabalharmos a nossa lapidação. Com certeza ainda teremos outras revelações, teremos outras partes a compreender que serão nos mostradas futuramente, né, quando tivermos condições. Por isso que Emmanuel diz que nós temos a condição apenas de compreender a nossa consciência desperta dentro dessa nossa limitação. Mas que para nós, aqui como espíritos imperfeitos, já está mais do que o suficiente para conseguirmos trabalhar, e vamos continuar na analogia de Emmanuel, para conseguirmos lapidar o nosso diamante, que é a nossa mente espiritual. E a nossa mente espiritual, como que nós vamos lapidar? Como a Amália disse agora há pouco, nós vamos receber as consequências, né, dos nossos enganos, das nossas atitudes que fizemos em desacordo com a lei de Deus. E conforme trabalharmos essas consequências, é que nós estaremos lapidando a nossa mente. Estaremos lapidando a nossa mente espiritual. Porque é a forma de reagirmos. Sairmos daquilo que era o nosso primitivo, que era o nosso apenas instinto, como a Amália disse muito bem, senão não teríamos sobrevivido, não é? Para o quê? Para refletirmos e usar essa nossa inteligência, que já temos condições de escolha, e de memória, e de pensamento contínuo, e trabalharmos essa nossa mente, o que é a nosso favor. Usarmos o nosso livre-arbítrio da maneira correta. Então, ele deixa muito claro para nós que é isso, nós estamos ainda lapidando dentro daquilo que é a nossa condição, que vai faltar ainda muitas coisas para nós, mas é o que nós precisamos. Aí, só lembrando rapidamente, Amálias e amigos que estão nos acompanhando, lembrando rapidamente a escala espírita que Allan Kardec traz para nós, né, no Livro dos Espíritos. Então, ele diz assim, que nós temos 3 ordens. Ele coloca, ele encaixa, né, essa classificação, mas mesmo com o propósito para que a gente possa se situar e compreender onde nós estamos na evolução. Né? Isso vai nos trazer... Patrícia, que posição que a gente se encontra. Verdade, posição. Patrícia. Isso vai nos trazer o que? A humildade de nos reconhecermos nessa posição e também a condição de reconhecermos o outro. Então, isso é importante para nós. Então, ele fala que existem 3 ordens, né, que ele classifica, a terceira, a segunda e a primeira ordem. A terceira ordem, nós temos ali 6 classes nessa terceira ordem. Na segunda ordem, nós temos mais 4 classes, né, se não me engano. Acho que é isso, acho que são 5 classes na primeira, 4 na segunda, mas na terceira ordem ela é uma classe única. Esse é o objetivo que nós estamos buscando. Estamos nos lapidando para chegar dessa primeira ordem, que é de espírito puro. Então, se estamos ainda nessa terceira ordem como espíritos imperfeitos, seria pretensão nossa acharmos que toda a lei divina, toda a lei natural já estivesse sido revelada para nós, porque nós não temos condições. Por isso, Emmanuel fala, nós estamos trabalhando a nossa consciência desperta dentro das nossas possibilidades. E cada um tem a sua possibilidade. Porque cada um está num estágio de evolução. Mas é interessante observarmos essa escala, porque como Allan Kardec coloca essas classes dentro de uma ordem, né, então vamos supor, estamos na terceira ordem.
Ele coloca ali algumas classes dentro dessa terceira ordem. E dentro dessas classes, nós nos situamos. Olha que interessante, né, Amália? Nós nos situamos. A gente não pode falar assim, eu me encontro na segunda classe da terceira ordem. Isso não existe. Porque dependendo de um ponto que eu tenho que trabalhar, eu estou ali com o pezinho na segunda classe. Dependendo do outro ponto, eu já avancei um pouquinho, eu estou com o pezinho na terceira classe daquela ordem. Então, essa separação, ela é muito tênue entre essa ondulação dentro dessa ordem que Kardec traz para nós. Então, nós nos situamos nessa terceira ordem ainda, de espíritos imperfeitos. Estamos buscando esse trabalho. E a mente, que é o que vai carregar tudo que nós temos, ela tem o papel primordial para a nossa transformação. Por isso que Emmanuel fala, ela é o espelho da nossa vida. Não é, Amália? Nós temos que nos atentar a isso. Patrícia, eu vou voltar um pouquinho nessa história da animalidade e angelitude, porque pelo que a gente tem percebido em nossa humanidade, muitos espíritos ainda estão nesse período da animalidade que nós podemos sentir. Não que já não tenham despertado um pouco a consciência, mas eles deixam essa consciência adormecida, quietinha. Eles não acordam a consciência para trilhar o caminho da angelitude. Muitos ainda se encontram porque querem, mas aqui ele diz uma coisa, e Patrícia falou também, que desde que nós já despertamos um pouquinho a nossa consciência, já adquirimos conhecimentos, nós somos responsáveis por esses conhecimentos e compartilhá-los com outras pessoas. Vocês sabiam disso? Você não vai adquirir uma grande sabedoria, vai que você tem uma inteligência rara, como diz o Evangelho, e guardá-la somente para si. Então, ele diz aqui, que nós, na faixa evolutiva, o conhecimento adquirido nos permite operar. O que é operar? Trabalhar, fazer aquilo valer alguma coisa, dar vida aos conhecimentos que você tem dentro da sua mente, é claro, para o bem. Porque muitos, como eu disse, ainda presos na animalidade, talvez conhecimentos adquiridos da atualidade, eles vão usar para quê? Praticar atos insanos. E eu vou continuar agora, né, Patrícia? Eu vou ler mais um trechinho. É muito importante isso daqui. Tudo que os parágrafos todos são importantes, gente. Definindo-a por espelho da vida, quem é o espelho da vida mesmo, que nós já falamos? A mente, né? Definindo a mente por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face, olha outra comparação de Emmanuel, e que o cérebro é o centro de suas ondulações. Pensamentos são ondas, viu, gente? A frequência dele, ele caminha em ondas. Por isso que ele fala ondulações. Gerando a força do pensamento, que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para crisolar e sublimar. Olha que interessante. É outra metáfora de Emmanuel. O que é metáfora? Metáfora é uma figura de linguagem onde nós utilizamos duas palavras de sentidos diferentes para dar sentido a uma frase. Por exemplo, fulano tem os nervos de aço. Só o super-homem que tem nervo de aço, né? Mas aí, nervos de aço não existe entre os humanos. Ou aquela menina ficou verde de inveja. Eu não sei que cor que tem a inveja, será que é verde?
Então, é uma metáfora o que ele está aqui fazendo para comparar. O coração é a face da mente e o cérebro é o centro da onde se origina o pensamento. E ele diz aqui, olha, se a mente é o espelho da vida, o coração é a face, o cérebro é o gerador de forças ondulatórias do pensamento, que cria, olha a força do pensamento, gente. O pensamento cria, o pensamento move, transforma, destrói, refaz novamente, purifica e leva o nosso espírito à perfeição. Essa é a grande importância da força do pensamento. E nós temos que buscar essa perfeição através do nosso conhecimento, das nossas mudanças de vida. E Jesus já dizia para todos nós, já aconselhava, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Essa perfeição, você não nasce, ou você dorme e acorda, hoje eu vou ser perfeito. Você pode tentar. É claro que você deve tentar, mas a perfeição é devagar. É através de muito aprimoramento mesmo e muito polimento. E quando ele diz assim, olha, criando, transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Acrisolar significa purificar, até chegar ao ponto da sublimação dos nossos próprios pensamentos. Quer comentar alguma coisa, filha? Amália, o pensamento é extremamente importante, porque ele carrega todo o nosso sentimento, aquilo que nós somos, a nossa individualidade, né? Emmanuel fala para nós que o pensamento para o plano espiritual, ele pesa, ele é mensurável, ele é uma matéria, é um tipo de matéria, uma matéria que é essenciada, diferenciada, mas é matéria. Olha como nós temos que nos preocuparmos com a vibração do nosso pensamento. Porque nós formamos, né, as formas pensamentos através do que pensamos. Então, nós temos tudo impregnado, é a emotividade do nosso pensamento, e nós vamos ver isso aqui agora, ó. Fica impregnado, o quê? Na nossa vibração, naquilo que nós estamos emitindo. E o que nós estamos emitindo é a vibração que vai me condicionar àquela influência que eu vou receber. Que campo eu estarei nessa vibração? Não é? Vai depender do quê? Daquilo que eu estiver emitindo. E o pensamento é o foco disso tudo. Então, Emmanuel diz assim para nós, em todos os domínios do universo, vibra, pois, a influência recíproca. Ou seja, em todos os campos, em todos os ambientes, em todas as dimensões, existe a reciprocidade. Nós somos sempre influenciados e nós influenciamos a todos. Então, nós vivemos nesse conjunto. Muitas vezes nós falamos assim, o plano espiritual, a gente fala despertar no plano espiritual, quando estivermos no plano espiritual, mas é uma forma errada da gente falar. A gente tem o costume de falar assim, mas não é o correto. Porque nós já estamos no plano espiritual. Nós já estamos, como diz André Luiz, como diz Allan Kardec, nós estamos imersos como peixes no oceano. Então, nós já estamos no plano espiritual, apenas estamos dentro nos utilizando desta matéria, que faz com que a gente se estabilize dentro desta materialidade. Mas nós já estamos no plano espiritual, porque quando dormimos e o nosso corpo, o nosso espírito se desprende, nós já estamos no plano espiritual.
Então, não vamos mais falar assim, né? Quando lá no plano espiritual, a gente até fala, né? Lá como se fosse distante de nós. Não, nós já estamos nele. Então, em todos os domínios do universo, vibra a influência recíproca. Isso não é só entre encarnado e desencarnado. Essa influência é entre encarnados e desencarnados, entre desencarnados. Por quê? Porque todos nós temos a nossa mente espiritual. Não importa se estamos encarnados ou desencarnados, é mente espiritual, é o espírito pensando, é o espírito emitindo vibração. Então, tudo se desloca e renova sob os princípios da interdependência e repercussão. Então, Emmanuel está falando assim para nós. Com os meus pensamentos, eu influencio o ambiente em que eu vivo. Porque é o teor do meu pensamento. É a vibração do meu pensamento. Eu vou influenciar o ambiente em que eu vivo. E eu vou receber a influência também do ambiente em que eu vivo. Ou seja, das pessoas que convivem comigo. Por isso que é interessante, quando a gente observa isso, quando a gente se atenta a essa condição, por isso que Jesus diz para nós que o reino de Deus está em nós. Porque nós podemos sentir paz e sentir equilíbrio, ficarmos em equilíbrio e sentirmos até alegria no meio de uma balbúrdia, no meio de uma confusão. Porque eu estou, o quê? Vibrando diferente daquilo que está acontecendo, né? Vibrando no meu entorno. E isso é a minha mente que vai trazer para mim, através daquela emoção que eu tenho. Por isso que Emmanuel diz, o reflexo esboça a emotividade. Ou seja, qual que é o reflexo? Da nossa mente, que é o reflexo da nossa vida. Então, o reflexo esboça, ou seja, demonstra a minha emotividade. Se eu entrar no meio daquela confusão também, não é? Eu vou criar essa vibração de desequilíbrio no meu entorno, em volta de mim, no meu lar, com quem eu convivo. Vamos dar o exemplo, né, do nosso lar, da nossa convivência mais íntima. Se eu trabalhar o meu sentimento, o meu pensamento de uma forma diferente, eu não vou vibrar naquela mesma vibração, daquela confusão que está acontecendo ali ao meu lado. Então, isso é escolha nossa, é responsabilidade nossa. Eu determino o que eu quero pensar, eu determino o que eu quero vibrar, eu determino o que eu quero sentir. E continuando, Emmanuel diz, então, o reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. Olha que interessante, né? Uma coisa vai puxando a outra. E a ideia determina a atitude, a palavra que comandam as ações. Eu tenho que aprender a controlar esse meu sentimento e esse meu pensamento, dar a importância ao que eu estou pensando, à minha mente espiritual. Por quê? Porque é a partir desse conjunto que eu vou externar, não é? Eu vou me externar, eu vou me expor à vida. Então, é aí que vem as minhas atitudes. Olha só, vem as minhas atitudes, vem a minha palavra, que pode ser amorosa ou pode ser ferina, a minha atitude que pode ser de carinho ou de violência. Então, olha como tudo se processa. Então, até chegar nesse externar, até eu pôr para fora, né, com que as pessoas vejam, porque o meu sentimento e o meu pensamento, a grosso modo, né, são meus. Então, quem está do meu lado não está percebendo o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. Mas eu vou externar alguma coisa. Aí está aquele problema também. Porque eu tenho que pensar na minha transformação íntima para que eu externe algo diferente. Então, Amália e amigos que estão nos assistindo, nós já passamos daquele momento, como a Amália falou anteriormente, do primitivismo. Então, nós não estamos mais pelo instinto. Nós temos o nosso instinto de sobrevivência, nosso instinto de conservação, ainda fazem parte de nós e é necessário que faça. Mas nós não podemos mais deixar que o instinto nos propicie
a nossa conduta, seja a base da nossa conduta. Por quê? Porque nós já temos a inteligência. Então, nós precisamos refletir tudo isso dentro de nós para externarmos atitudes diferentes das que realizávamos antes. Porque enquanto não trabalharmos isso, enquanto realizarmos sempre da mesma maneira, as consequências vão sempre chegar, porque nós não aprendemos ainda, não estamos agindo diferente. Então, Emmanuel fala isso para nós. O reflexo esboça, só para eu terminar aqui, Amara, só um segundinho. O reflexo esboça a emotividade, a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as ações. Então, é um processo que a gente tem que se importar com ele, não é, Amara? Isso. Eu só queria voltar um pouquinho atrás, quando fala do universo. O universo não fica estacionado, sempre em movimento e também emite uma vibração, que é a sua frequência. Nós emitimos as nossas frequências, todos os seres humanos. Emite a sua frequência. E quando há o encontro dessas frequências, dessas ondas mentais, elas podem ter uma consequência boa ou má. Que ele diz lá atrás que é a transformação, porque estamos todos ligados entre nós mesmos. E aqui nesse parágrafo seguinte, ele diz o seguinte: em semelhantes manifestações, alonga-se os fios geradores das causas que nascem das circunstâncias. Quer dizer, quando você, dependendo do motivo, do choque, da vibração de um para o outro, do choque dessas criações mentais, do choque, tudo a mesma coisa, viu? Do choque, do encontro dessas forças, vai gerar. Ele fala que alonga-se os fios geradores, são fios condutores dessas criações mentais. Nós temos um fio condutor em nosso corpo, que é o cordão umbilical, que nos une à espiritualidade. Acho que vocês já sabem, quando a gente desencarna, esse cordão umbilical espiritual também é cortado. É um tipo assim, esses fios condutores, que conduzem as emoções que Patrícia acabou de falar. E dessas emoções, dependendo dos fatos, da circunstância, o cérebro, escuta só, por um mecanismo do cérebro, pode impedir até coisas boas de chegar até você, se você não tem interesse. Ou então, esse mecanismo, que já não é mais para impedir de você crescer, vamos dizer assim, espiritualmente, é um outro mecanismo que pode te impulsionar, pode te levar adiante para que você progrida, te leve a um progresso moral, é claro. E ele diz o seguinte: essas válvulas, não, já falei, as válvulas obliterativas é aquilo que te impede. O cérebro mesmo tem esse mecanismo. Às vezes você fala, ensina uma coisa para a pessoa, ela não está nem aí, ela não registra, ela não faz conta de querer saber. Enquanto que outras coisas a pessoa, assim, impulsiona, incentiva mais ainda a pessoa a buscar o conhecimento, né? Que são as alavancas libertadoras da existência. Tudo que nos impulsiona, ele cita assim, alavanca. O que é alavanca? A gente aprendeu na escola, que é uma haste, né, forte, firme, onde você tem que colocar um ponto de apoio para que você possa mover um objeto muito pesado, ou até pequenino, como um alicate de cortar unha, ele tem também o seu ponto de apoio, viu? Uma vara de pescar pode se retratar nisso. Nesse ponto de apoio, que é descoberto por... Você lembra o nome, Patrícia? Mais tarde eu falo para vocês. Né? Arquimedes, alguma coisa assim, né? Arquimedes, Patrícia, Arquimedes.
é da física. Olha, que vou voltar Olha, lá. Arquimedes tem uma teoria muito interessante que todo aluno que estuda física aprende isso. Me dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Quer dizer, é tudo aquilo que te move para frente, que tira você do lugar estacionado, parado, e vai em direção à luz, que é isso que a gente quer. E, continuando, ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos em todos nós os reflexos um dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Quer dizer, nenhum ser humano, nenhum, pode ir mais além de imediatamente, neste mundo. Por quê? Para aquilo que ele ainda não aprendeu, ele não dá um salto quântico desse. Como eu comentei outro dia, até com Patrícia, você tem uma criança de 6, 7 anos, está no princípio da alfabetização, o professor, é claro, vai chegar com uma equação de terceiro grau e dá para essa criança resolver, solucionar? Não vai sair nada, é claro. Por quê? Ela só vai dar aquilo que ela já aprendeu. Então, ele diz o seguinte: ninguém de imediato faz essa evolução se não passar por todas aquelas lapidações, por todos aqueles polimentos das provas e expiações. Olha o que ele explica direitinho. E ele continua dizendo que respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, e através dela incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induz à purificação e ao progresso. O que ele quer dizer aí? Nessa troca constante que nós respiramos, o nosso pensamento, o pensamento do outro, o pensamento do universo, de tudo, de repente, as imagens que nós projetamos vão de encontro com as imagens que o outro projetou e elas se afinizam. Isso pode ser para o bem e pode ser para o mal. Se não se afinizarem, imediatamente aquilo se desfaz. Mas muitas criaturas, ainda presas à sua animalidade, vai sintonizar com essas criações mentais inferiores, que eu digo, e vai, junto com outras mentes de encarnados e desencarnados, aquilo vai virar uma egrégora, uma situação que ele vai ficar preso naquilo, escravizado, que ele fala. Escraviza você naquelas tendências inferiores que você ainda possui. Mas o contrário também pode acontecer. Você está em oração, Patrícia. Você está em oração, meus amigos e minhas amigas, sintonizando com o alto, com Jesus, com Deus. É claro que a sintonia que vem de lá vai casar perfeitamente com a sua, a sintonia de outros irmãos também que estão orando neste momento, vão se somar às suas, e de repente você fica com uma força de pensamento tremenda que vai te auxiliar, não somente a você, mas os espíritos mensageiros de Jesus, trabalhadores da tarefa de Jesus. Recolhe essas vibrações que estão maravilhosas e vão levar nos hospitais, nas prisões, onde houver necessidade, para os doentes, onde houver necessidade, para quem está desencarnando. Aí você vê a importância da oração, que é a ligação com o pensamento divino. E quando a gente
pensar nisso, é claro que nós vamos agora disciplinar mais os nossos pensamentos no bem. Pensou mal, tem uma dezena de criaturas pensando igual a você, ao teu lado, incentivando a você a praticar o mal. Pensou bem, tem dezenas de anjos ao teu lado te impulsionando para o bem. E agora eu quero que a Patrícia encerra, porque nós já passamos do horário, viu? Né, Nós já Patrícia? estamos quase no nosso horário, né, Amália? Quando a gente fala em pensamento, e quando Emmanuel traz para nós esse reflexo da vida, que é a nossa mente, que é o nosso pensamento, o que a gente tem que compreender, no fundo, é que o nosso pensamento, ele traz um teor, né? E é esse teor do nosso pensamento que nós temos que modificar e prestar atenção. O que move sempre o nosso pensamento? Isso que nós temos que nos atentarmos a isso. Por exemplo, sempre vai ser o nosso sentimento. Então, se eu tenho no meu sentimento, vamos dizer assim, se eu sou uma pessoa invejosa, naturalmente, eu sou uma pessoa invejosa. Então, olha como vai se formar o nosso pensamento. Quando alguém chega para mim e me elogia por qualquer coisa que seja, um elogio qualquer, banal, qualquer coisa que seja, um trabalho que eu fiz ou qualquer outra coisa, o que vai ser o meu pensamento de primeiro momento, que já vai vir na minha mente? Ai, que pessoa invejosa, ela está me elogiando, mas eu sei que no fundo ela está sentindo inveja de mim. Por quê? Porque esse é o meu sentimento. Então, a grosso modo, para que a gente compreenda de uma forma melhor, é assim que vai proceder, é assim que acontece. Então, nós temos que pensar nisso que nós estamos pensando, tentando transformar esse nosso sentimento, porque é o teor, o móvel. Qual que é sempre o objeto do meu pensamento? É a inveja? É a raiva? É a incompreensão? É isso que vai fazer toda a diferença. E a Amália falou aqui, né, neste parágrafo, sobre essa reciprocidade, sobre essa influência. Nós não podemos esquecer, aqui no Livro dos Espíritos, questão 459, Allan Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações? O que os espíritos respondem? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Aqui, meus amigos, está a base, o que propicia as nossas chamadas, né, que nós chamamos assim dentro da doutrina, obsessões. E Allan Kardec traz para nós no Livro dos Médiuns em relação às obsessões, porque as obsessões, às vezes a gente entende e pensa que só em aquela obsessão que é algo muito grave, mas vamos refletir, ele traz para nós alguns tipos. Então, ele traz uma obsessão simples, ele traz a subjugação, a fascinação, e depois a subjugação, que já é tanto moral quanto material. Então, são até atitudes vexatórias que a gente acaba fazendo e tal. Então, a obsessão, tudo se processa através da mente, é através dessa influência recíproca, é através de nos mantermos nessa mesma vibração desses espíritos inferiores, que também pensam como nós, que também agem como nós, e nos influenciam nas nossas tomadas de decisões. Então, às vezes, essa obsessão, ela é simples, e ela é tão ainda leve de se perceber, mas ela está acontecendo. E podemos pensar nessa obsessão como algo que nós temos que controlar diariamente na nossa vida, porque nós não recebemos a influência, influenciamos, então estamos sempre dentro desse liame, estamos sempre dentro dessa reciprocidade. Por isso que Jesus pede para nós, orai e vigiai. Nós temos que orar, como a Amália falou, porque vamos elevar essa nossa vibração de pensamento, de sentimento, mas nós temos que nos vigiar também, vigiar em todos os sentidos, a nossa conduta, a nossa fala, o nosso sentimento, o nosso pensamento, porque nós somos esses seres complexos, né? Nós somos esses espíritos que são complexos, que nós precisamos trabalhar isso tudo em nós.
Aí, só no finalzinho aqui, Emmanuel diz, então, que o reflexo mental mora no alicerce da vida. Ou seja, a mente é o reflexo da nossa vida e o reflexo mental constrói, é a base do nosso destino, é a base da nossa vida. Se queremos ser felizes, e queremos. Se queremos sentir paz, e logicamente queremos. Se queremos só, se desejamos só construir algo de bom à nossa volta, que é o que desejamos, então nós temos que começar a refletir naquilo que pensamos. Porque nós emitimos a vibração, nós influenciamos, e de acordo com o que nós emitimos, nós seremos influenciados. E isso vai se tornando esse círculo vicioso que nós precisamos cortar estes liames, cortar a ligação destas ondas. Precisamos elevar essas ondas, né? Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Olha que interessante, né? Nós refletimos na criação que reflete os objetivos do Criador. Nós temos a lei de Deus inscrita na nossa consciência, nos dizem os espíritos da codificação. Então, nós temos condição de tudo isso. Nós temos condição de elevar o nosso pensamento, elevar a nossa vibração. Amália, antes de encerrarmos e você fazer o nosso agradecimento final, rapidinho, eu só queria ler aqui algo que é um pensamento de um filósofo persa, muito antigo, né, que é chamado Rumi, que ele diz assim para nós: cuide de teus pensamentos, pois eles formam tuas palavras. Cuide de tuas palavras, pois elas formam tuas atitudes. Cuide de tuas atitudes, pois elas formam teus hábitos. Cuide de teus hábitos, pois eles moldam teu caráter. E teu caráter cria o teu destino. Ou seja, tudo começa no nosso pensamento, não é? Até o nosso destino. E é esse pensamento que Emmanuel nos pede para observarmos, para cuidarmos dele com carinho. Então, acho que aqui nós finalizamos, né, Amália? Nosso encontro de Muito. hoje. Não é? Patrícia, então fica claro para todos nossos ouvintes que nós recebemos e refletimos tudo esses pensamentos. E o mais claro, que até Deus reflete os seus pensamentos, para quem não está aí muito afim de acreditar em Deus, é só ver a sua criação. Ele reflete tudo isso, sua mente suprema, na criação, na sua criação. Basta acreditar nisso que você já está acreditando em Deus, né, Patrícia? Eu quero conhecer, né, agradecer Pode falar. Eu quero não, pode agradecer a conhecer. atenção de vocês, né, a paciência, né, Patrícia? Hoje eu acho que a gente passou um pouquinho da medida, é que a gente quer Não, já tá ensinar, bom, tá bom. a gente quer O falar carinho, tanto, né? E é um trabalho feito com amor, cuidadosamente, pesquisado, para que a gente passe conhecimentos o mais certinho possível para quem está começando, para quem é espírita, para quem é cristão, para quem é de outra religião. Todos são convidados a participarem desse encontro, desse conhecimento, que Emmanuel se baseia muito na ciência para falar sobre o pensamento. É claro que a primeira base sua é Jesus, o Evangelho de Jesus. Isso fica bem claro para todos nós. Mas eu queria dar uma sugestão, Patrícia, para todos. Aqueles que querem realmente acompanhar esses estudos, comprem o livrinho Pensamento e Vida. Muitos já compraram, viu? Está seguindo conosco. Nas livrarias espíritas, aqui em Bauru tem a nossa livraria espírita, não é um livro tão caro que você não possa tê-lo. Vá em busca do seu conhecimento e não vamos esquecer o que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Patrícia, eu posso falar do do outro encontro, do pode, segundo claro, capítulo? A semana que pode. vem, na terça-feira, às 19 horas,
pelo canal Horizonte Espírita. Que dia que é a terça-feira, Patrícia? 3, né? Eu acho que que é é dia 3, vou 3. confirmar. É. Mas Dia vai 3 falando de aí o março, título. nós vamos falar com vocês 3 sobre de a março. vontade. Vontade. Então, tudo que nós já falamos lá atrás vai depender disso daqui, ó. Vontade. Então, Exatamente. encerrando, peço a Jesus que abençoe a cada um de nós, em particular, a todos vocês, nossos ouvintes, a toda a sua família, e estejam atentos para a próxima semana. Que Jesus os abençoe. Sim seja. Querida Amália, obrigada. Gratidão a todos que nos acompanharam. Um beijo e fiquem na paz de Jesus até o nosso próximo encontro. Que assim seja.